Portanto, para Sartre, um dos valores fundamentais da condição humana é a liberdade. É o exercício da liberdade em situações concretas que move o ser humano, que gera a incerteza, que leva à produção de sentidos, que funciona a superação de certos limites e que confere sentido à sua existência. É a liberdade humana, enfim, que leva todo indivíduo a ter de definir o que pretende ser como pessoa, a avaliar o impacto de suas escolhas e ser responsável por elas. Isso significa que, de forma quase paradoxal, o ser humano está condenado a ser livre. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele foi um dos filósofos da Alemanha atual, filho de um culto pastor protestante, estudou grego, latim, filologia e teologia. Foi uma mente brilhante, aos 24 anos tornou professor titular de filologia da Universidade da Basileia, e em uma época em que o hegelianismo ainda mantinha a hegemonia no mundo alemão. Ainda jovem, começou a sentir os sintomas de uma doença que o levaria progressivamente à deterioração física, a episódios de perda de consciência e crise de loucura no final da vida. Diferente da maioria dos filósofos estudados até então, ele escreveu suas obras sob forma de aforismos, ou seja, uma sentença curta que exprime um conceito, um conselho ou ensinamento. O aforismo do filósofo trata de diversos temas, como religião, moral, arte, ciência, e o seu conjunto revela uma crítica profunda e piedosa à civilização ocidental, crítica à massificação, à visão de um mundo burguês, ao conservadorismo cristão, que ele chamava moral de rebanho, e dessa crítica surgiu também a questão do valor da existência humana. Sofreu influência diretamente de Schopenhauer. Segundo a análise de Nietzsche, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo, o que deu a partir da Idade Moderna, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram postos em xeque. Neste contexto, ocorreu uma escalada do niilismo, ou seja, que deve ser entendido como um sentimento opressivo e difuso, próprio às fases agudas do acaso de uma cultura. O niilismo seria a expressão afetiva e intelectual da decadência. De acordo com Nietzsche, o niilismo moderno assenta-se em grande parte na ideia da morte de Deus. O filósofo, ele decreta Deus estar morto, mas esclarece quem o matou fomos nós mesmos, ou seja, trata-se de um acontecimento histórico-cultural no qual destruímos os fundamentos transcendentais, ou seja, assentados na ideia de Deus, nos valores mais caros das nossas vidas. E por essa ótica, o niilismo seria o sentimento coletivo que os nossos sistemas tradicionais de valoração, tanto no plano do conhecimento quanto no ético-religioso ou sociopolítico, ficaram sem consciência e já não pode mais atuar como instâncias doadoras do sentido e fundamento para o conhecimento e a ação. Para combater o niilismo, Nietzsche defendeu valores afirmativos da vida, capaz de expandir as energias latentes em nós, como ouse conquistar a si mesmo. Talvez seja a grande indicação nietzschiana àqueles que buscam viver de forma afirmativa em conformismo, resignação ou submissão. Sendo assim, na perspectiva nietzschiana, o livre-arbítrio é um erro porque, ao declarar que os homens são livres, as forças coercitivas ou punitivas, como o poder da Igreja, age como claro intuito de castigá-los e julgá-los e declará-los culpados sobre a questão do pecado. Então, pessoal, como vimos nesse vídeo, vimos todo o conteúdo que cairá em prova. Então, teremos prova A e prova B. Algumas
Alguns filósofos vão estar na prova A, outros na B, mas de uma forma geral é tudo isso que vocês precisam saber. Lembrando, na hipótese vocês colocarão a resposta objetiva. O que foi perguntado, coloca na hipótese. É a sua resposta resumida. No argumento, eu quero a justificativa do que você colocou na hipótese. E caso na sua questão tenha você corrigir alguma frase, você corrigirá da frase correta na hipótese e no argumento você vai colocar seu ponto de vista ao que foi perguntado claramente. Tá bom? Esses são um pouco dos filósofos, são os filósofos que a gente estudou. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do e-mail e tenha uma boa prova. Forte abraço.